Estamos vendo um aumento do racismo no Twitter. Foram 4, sabe? As pessoas estão compartilhando suas experiências no chat. Demorou 4 anos para demiti-lo. E eu simplesmente acabava encontrando esses padrões repetidas vezes, onde parecia simplesmente que e eu vou continuar. Então, eu acabei saindo do emprego de vendas, eu acabei me mudando para Londres e comecei meu programa em Londres. Ao iniciar meu programa em Londres, tive cerca de 80% da equipe negra. Então, de novo, eu não me importo com raça, eu não quero enxergar cor. Não é algo que eu realmente, sabe, se alguém é bom no que faz, por que eu não contrataria essa pessoa, entende? E só depois de mais ou menos um ano e meio, contratando provavelmente 10, 20 pessoas negras, recebi acusações de racismo. Me disseram que eu era uma colonizadora, eu tinha uma mentalidade colonial, seja lá o que isso signifique. E todos esses youtubers com quem eu trabalhei me jogaram debaixo do ônibus, porque entrevistei alguém com quem eles discordavam. Talvez eu tenha dito coisas com as quais eles discordaram. Eram colegas de trabalho que eu considerava amigos. Eu saía com elas até mesmo fora do programa. Mas foi como se, na primeira oportunidade que tiveram, e isso com uma equipe composta quase 100% por pessoas negras, eles jogaram a acusação de racismo em cima de mim. E, pra ser honesta, gente, quando isso aconteceu, eu fiquei devastada. Eu realmente não falei disso online. E eu acho que fiquei meio estranha, porque eu simplesmente não esperava por isso. Eu lembro que estava jogando vôlei na época, e o que aconteceu foi que eu entrevistei esse cara que era bem polêmico. Aliás, sempre afirmei que receberia qualquer pessoa no programa. E eles me conheciam quando eu entrevistava milhares de pessoas polêmicas. Tipo, a gente discutia, debatia sobre várias coisas, e eles basicamente discordaram de alguém que eu trouxe. E então, eu me lembro, eles acabam fazendo vídeos sobre mim. Eu realmente não me importo com vídeos sobre mim feitos por pessoas desconhecidas. Mas é uma coisa quando são pessoas com quem você interagia todo dia, ou com quem você passou, tipo, uma semana, fazendo, tipo, vídeos de ataque. Tipo, acho que ninguém entende o aperto no estômago que dá quando alguém faz isso. Porque qualquer coisa, qualquer pessoa que te conhece pessoalmente, leva aquilo como verdade absoluta. E isso foi tipo um evento marcante pra mim. Foi tipo, eu nem consigo colocar em palavras o quanto eu fiquei triste que isso aconteceu. Eu não ligava pra minha reputação. Eu realmente não me importava. Tipo, sabe, eu já tinha uma reputação ruim fazendo o que eu faço, mas o que me incomodava era que essas eram pessoas em quem eu confiava. Um deles, na verdade, eu deixei ficar na casa da minha família, porque a gente tinha ele comprou tipo, aconteceu alguma coisa com o estúdio, ele não pôde gravar e teve que ficar um dia a mais. Falei: "Minha família tem um quarto extra, você pode ficar lá e não precisa reservar outro hotel". Isso é legal, isso realmente foge do meu caminho. Talvez eu não devesse, talvez tenha sido boba, mas foi como cresci, fui criada assim. Minha família sempre deixava pessoas ficarem nos quartos extras. Tipo, a gente abrigava alcoólatras que precisavam de um lugar para ficar, parentes que tinham problemas com álcool, drogas, ou que eram jovens e precisavam se reerguer. Não foi nada demais, isso só aconteceu um dia. Não estou dizendo que sou a Madre Teresa. Você já trouxe alguém para sua casa e essa pessoa te atacou? Sabe como é isso? E o que eles faziam era não dizer abertamente que eu era racista, mas insinuavam tanto que era praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Eu também tinha uma co-apresentadora com quem fiz isso por um ano e meio. Eu tive uma situação realmente complicada. Uma das minhas funcionárias roubou uma câmera. E o que eu não estou tentando fazer é, de novo, essas são generalizações, e não são todas, não são todas, não são todas. Havia muitas delas que não fizeram isso, mas eu simplesmente nunca tive as mesmas experiências com outras culturas. E isso é só eu sendo honesta aqui. Conheci outras culturas, não tive essa mesma experiência. E eu me lembro na época, tipo, eu não acho que as pessoas perceberam o quanto isso realmente me afetou. Eu estava chorando muito, porque parecia que todas essas pessoas que eu realmente tentei ajudar. Tipo, um deles a gente tinha levado para jantar, tipo, ele e essa outra garota que apareceu no nosso programa. Recebemos eles por uma semana e produzimos todo o conteúdo.
Por cerca de um ano, ele fez vários vídeos me atacando, distorcendo o que eu disse e tentando me fazer parecer ruim, racista, além de zombar de mim. Essa era uma pessoa com quem eu já tinha conversado. Então, eu entendo, eu entendo. Eu entendo que não é como se essas pessoas me devessem alguma lealdade, mas acho que existe uma decência básica que você espera das pessoas quando faz um esforço para ser legal com elas. E aprendi rápido que não dá, vou te contar algo. Esse foi meu momento pessoal de exaustão negra, não realmente o Black Lives Matter. Não foi aquele cara fazendo aquilo na faculdade. Não foi o cara que ficava ligando para as linhas de fax no trabalho. Eu nunca liguei de verdade. Quero dizer, nada disso realmente me afetou muito. Sempre digo que as notícias só impactam sua vida real de 2 a 4 anos depois. Cerca de 4 anos após os protestos do Black Lives Matter, minha vida pessoal começou a ser afetada. Tudo porque discordaram de alguém que convidei. Tentei conversar com um deles nos bastidores e só perguntei: "Ei, qual é o seu problema?" Tipo, conversar pessoalmente, não pelas redes sociais. E o meu objetivo com isso não é relembrar o drama ou trazer isso à tona. Eu já segui em frente com a minha vida. O meu ponto é que em algum momento, sabe, não dá para chamar pessoas brancas legais de racistas e esperar que não nos cansemos, ainda mais sendo gentis com você. Ok, deixa eu continuar. Além disso, se fui surpreendida na única rede de pessoas negras em que estive e nem chegaram a me pagar. Você viu isso no início. Nunca me pagaram há 1 ano e meio. E a garota surtou comigo ao vivo e eles só gritavam sobre como eu sou uma mulher branca. E foi isso que eles fizeram. Tipo, é como se eles podem gritar com você dizendo que você está errada por ser branca, privilegiada. E sabe, eu sou branca privilegiada. É tipo, mas se eu percebo algum padrão, aí eu sou a vilã. E é sempre assim que acontece. Além disso, depois que essas matérias negativas saíram sobre mim, minha reputação ficou tão prejudicada que ficou muito estranho para mim na vida normal. As pessoas não falam sobre esse lado do trabalho, onde talvez ninguém te intimide diretamente, mas quando você vai, por exemplo, jogar vôlei e metade do time magicamente para de falar com você depois que isso acontece, fica muito estranho para você na vida normal. Em certo momento, nós, pessoas brancas, realmente nos cansamos. Agora, muita gente me questiona dizendo: e as outras raças? E olha, tem coisas que eu também fico cansada com pessoas brancas, tá bom? Tem coisas que me cansam. A gente poderia falar sobre outras raças, mas, sabe, esse é o tema de hoje, então vamos continuar. Então, sabe, o que eu percebo é que nesse assunto eles fazem a mesma coisa que fazem com as mulheres, que é ficar manipulando e distorcendo a realidade. Isso aconteceu por anos com pessoas brancas. Eles continuavam dizendo que eram as pessoas brancas que eram racistas e que eram as pessoas brancas que, sabe, nós tínhamos feito que estávamos apenas atacando elas ou algo assim. Mas, sabe, em algum momento, eu diria que em algum momento, as pessoas brancas se cansam de serem abusadas por serem gentis, e é isso que eu vejo, sabe? E eu acompanho alguns desses casos e simplesmente não entendo. Tipo, sabe, disseram que houve uma briga em uma competição de atletismo. Sabe, brigas acontecem em escolas. Isso acontece o tempo todo. Você pode brigar, tipo, sabe, as pessoas costumavam poder brigar nas escolas e não tinham medo de que alguém estivesse armado. E agora um garoto negro esfaqueia um branco e ainda arrecada 500.000 para ele. Que absurdo! É absurdo tantas pessoas doarem ao Black Lives Matter. O que mudou, o que está diferente. Sabe, eles continuam se aproveitando da culpa das pessoas brancas. Porque eu diria que, de modo geral, não estamos tentando machucar ninguém. Não estamos nem tentando enxergar cor, mas é como se eles continuassem explorando isso e explorando. E em algum momento, a gente se cansa. Você pode me avisar se o João está online? Eu sei que ele queria dar a opinião dele hoje. Tudo bem, sem problema. Sem problema. Cansaço. Desculpas.
cansaço negro. Então, eu não sei, sabe? E isso não é, e eu gostaria de dizer, não é como você pensa sendo uma pessoa branca. Vou trazê-lo já. Não pense que todas as pessoas negras são iguais, pois há coisas que adoro nelas. E eu realmente amo, e gostaria de deixar isso muito claro, existe. Mas é que chega um certo ponto. Vocês não podem nos chamar de racistas o tempo todo? Na verdade, eu fiz um gráfico de como o racismo começa. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Você pode mostrar, mas eu vou. Quando você sentar, eu levanto. Faz sentido? Ok. Então, e não é tipo, eu gostaria de deixar claro. Admiro muito certas qualidades das pessoas negras, sabe? Lá vamos nós. Acho que eles têm mais senso de humor e são mais divertidos que pessoas brancas. Se eu faço entrevistas de rua e entrevisto uma pessoa branca, a resposta é sempre chata. Mas se eu entrevisto uma pessoa negra, quero dizer, elas são super divertidas, sabe? Elas são melhores nos esportes. Eu adoro improvisar com negros. Uma vez fui a um churrasco na periferia e foi muito divertido. Eu me diverti muito. Fui eleita a melhor jogadora de queimada. Eles têm a menor taxa de suicídio. Eles realmente se matam bastante, mas têm a menor taxa de suicídio. E eu respeito isso. Tipo, nós, pessoas brancas, a gente simplesmente se vai. Mas, sabe, é como se eles pensassem: se eu for sair, vou sair em um tiroteio. Tipo, não vou acabar comigo. Mas é que em algum momento vocês não podem continuar nos chamando de racistas o tempo todo e esperar que a gente simplesmente aceite. Não acho, não é como se. Olá, Pérola, sou uma grande fã. Tenho uma pergunta fora do tema de hoje, talvez para outro dia, mas gostaria de saber quem são suas referências femininas, se houver. Deixe-me fazer meu gráfico e depois eu trago o Doug. Eu tenho o fluxograma do racismo. Agora você pode estar se perguntando como o racismo acontece. Para ser justa, existem alguns racistas de verdade, mas eu não acho que as pessoas começam assim. Estamos vendo um aumento do racismo no Twitter agora, e novamente, alguns desses são realmente racistas, mas o que acontece é que você é legal com pessoas negras. Então você é chamada de racista. Roubada, atacada. E então vem o cansaço negro. E então vem o racismo de verdade. E aí você esquece e simplesmente continua. Então é isso, né? O que temos aqui.